Seção 6ª. Ponto do processo legislativo. Artigo 62. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Decretos legislativos. Inciso 5º. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Artigo 63. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos vereadores e do prefeito municipal. Parágrafo 1º. A lei orgânica do município não poderá ser emendada, na vigência do estado de sítio, ou de intervenção do estado no município. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em cada turno 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. A emenda à lei orgânica do município será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. A matéria constante de projeto de lei e/ou de emenda à lei orgânica, rejeitadas ou havida por prejudicadas, só poderão ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, mediante a maioria absoluta dos vereadores. Seção 7ª. Das leis. Artigo 64. São objetos de lei complementar os projetos de codificação, o Estatuto dos Funcionários Públicos e do Magistério Público Municipal, a Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município e as demais leis que pretendam sistematizar normas e princípios tratados nesta lei orgânica. Artigo 65. Os projetos de lei complementar serão revistos por comissão especial da Câmara, assegurada ampla divulgação pública e prazo de até 15 dias para apresentação de sugestões por parte de qualquer cidadão. Artigo 66. Os projetos de lei complementar somente serão aprovados se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal. Artigo 67. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1º. Criação e aumento de remuneração de cargo, funções ou empregos públicos, na administração direta e autárquica, no município, obedecido o que determina o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária e ouvido o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Inciso 2º. Servidores do município, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, obedecidos os critérios estabelecidos no inciso anterior. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, dos bairros ou distritos, por manifestação subscrita de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 3º. Os projetos de lei apresentados através da iniciativa popular serão inscritos prioritariamente na ordem do dia da Câmara Municipal, sendo discutidos e votados no prazo máximo de 60 dias, após o protocolo, garantida a defesa nas comissões por um dos 5 primeiros signatários. Artigo 68. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º.
Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, exceto no plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos orçamentos nos remanejos, respeitados os dispositivos sobre finanças públicas nesta lei orgânica. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 69. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se a Câmara Municipal não se manifestar sobre a proposição, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações da Casa, com exceção das que têm prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Parágrafo 2º. São preferenciais para votação o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta de orçamento anual, bem como os projetos que tenham prazo fixado para votação. Parágrafo 3º. Todos os prazos previstos para apreciação e votação de projetos de urgência não corre nos períodos de recesso, nem se aplica nos projetos de código. Parágrafo 4º. Os projetos que aumentam os salários de servidores deverão dar entrada na Câmara até o dia 25 do mês sobre o qual incidirá o pagamento, atendidos os requisitos do Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Artigo 70. O projeto de lei aprovado será enviado como autógrafo ao prefeito municipal que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará em sanção tácita. 15 dias úteis. Parágrafo 4º. O veto será apreciado, em votação secreta pela Câmara, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto, não contando prazo no recesso. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação, ao prefeito municipal. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias referidas nesta lei orgânica. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente da Câmara a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo 8º. No caso da lei ter constatado equívoco, deverá ser republicada. Artigo 71. A população poderá vetar qualquer dispositivo, ou a totalidade das leis complementares, leis ordinárias, resoluções, decretos legislativos e qualquer decreto do prefeito municipal, mediante subscrição de petição discriminada por 10% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal deverá discutir e votar a proposição de veto popular, que só poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 2º. Após o protocolo da petição de veto popular, a Câmara Municipal terá o prazo de 10 dias úteis para sua manifestação. Decorrido esse prazo, e sem que tenha havido manifestação do Poder Legislativo, o veto popular será imediatamente remetido à ordem do dia, sobrestando-se a deliberação dos demais assuntos, para que se ultime a votação. Artigo 73.
A Câmara Municipal, a requerimento da maioria absoluta de seus membros, poderá retirar da ordem do dia, em caso de convocação extraordinária, projeto de lei que não tenha tramitado no Poder Legislativo, por no mínimo 30 dias. Artigo 74. É vedado, para qualquer proposição, resolução ou projeto de lei, o instituto do decurso de prazo. Artigo 75. Decorridos 60 dias do recebimento de qualquer matéria em tramitação no Poder Legislativo, a requerimento de qualquer líder de bancada com assento na Casa Legislativa, ou de 1/3 da Câmara Municipal, o presidente mandará incluí-la na pauta das discussões, para ser discutida e votada, independentemente de parecer sem prejuízo dos prazos para vistas ou emendas, estabelecidos pelo regimento interno da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Se a matéria for de autoria de um vereador isoladamente, a requerimento deste, o presidente mandará incluir na ordem do dia, igualmente sem os prejuízos expressos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Toda e qualquer matéria em tramitação somente, será retirada da ordem do dia, a pedido do autor, ou dos autores. Parágrafo 3º. As resoluções e decretos legislativos far-se-ão na forma do regimento interno. Seção 8ª. Do plenário e das votações. Artigo 76. O plenário da Câmara é soberano, a ele se sujeitando todos os atos da mesa, da presidência e das comissões, desde que não contrariem o disposto nesta lei orgânica, e no regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 77. O regimento interno da Câmara Municipal definirá o caráter das sessões e as formas como se processarão as votações. Artigo 78. É prerrogativa do vereador autor de projeto de lei marcar de comum acordo com a presidência da Casa Legislativa a data de votação de seu projeto, observadas as regras regimentais de tramitação. O mesmo direito é extensivo ao líder do governo, no que tange aos projetos originários do Executivo Municipal.